Isso é político. Era o Salazar. Mas nunca existe. Com liberdade, nem mais um soldado para ultramar. As pessoas não podiam dizer nada, porque se dissessem, no outro dia tinham alguém à porta após levar preso. Aquilo que eu ouvia quando era novo. Vós vindos de Portugal, para Portugal e para defender Portugal. O 25 de Abril foi fundamental para mudar isto tudo. Abril, para eu poder ter sonhos. Que coisa rica. Nem mais um soldado para ultramar. Angola e Moçambique havia guerra, mas a Guiné havia guerra e estava perdida. Eu o conheci, ele era brigadeiro. Brigadeiro António Sebastião Ribeiro de Spino. O primeiro ano foi muito difícil. Sabíamos que íamos partir, mas não sabíamos que íamos regressar. Fui para Moçambique em novembro de 73. Embarquei, fui chamado em janeiro desse ano para fazer o chamado CPC, Curso para Comandantes de Companhia. De lá fui colocado em Aveiro, que era a unidade para onde eu passei à disponibilidade, e depois de mobilizado fui para Chaves, formar batalhão, que era uma das unidades onde se formava o batalhão. De lá viemos fazer o chamado IAO, Instrução de Aperfeiçoamento Operacional, a Viana do Castelo, e de Viana do Castelo, um belo dia às 11 da noite, num comboio, arrancámos para Lisboa, onde entramos num avião que as hospedeiras eram cabos militares, eram os aviões militares, e dormi um bocado durante a noite, parei em Luanda e depois, passado umas horas, estava em Moçambique. A viagem demorou de Lisboa a Lourenço Marques 31 dias. Passámos pela Madeira, Luanda, Moçambique. Fizemos a costa da África do Sul, que era o Cabo da Boa Esperança, o Cabo das Tormentas, até Lourenço Marques. Lourenço Marques, desembarcámos um pouco em Lourenço Marques e depois continuámos até à cidade da Beira, mais uma distância. Logo que saímos de Lourenço Marques, o barco onde eu seguia teve um acidente contra um barco de pesca que se atravessou na frente. Cortou o barco de pesca em dois e afundou. E o nosso ficou com um buraco enorme na parte da frente, do lado esquerdo, podia entrar um caminhão por o barco dentro. Tivemos muita sorte, que foi nos tanques da água doce, que senão tínhamos afundado todos, porque o barco ficou a andar mesmo completamente de lado. O barco regressou outra vez ao porto de Lourenço Marques para ser reparado, para depois podermos continuar a viagem, onde esteve ali uns 3, 4 dias até taparem todo aquele grande buraco que ficou no barco. Chegamos a Moçambique, a Lourenço Marques, fizemos um desfile, como tínhamos feito um desfile em Abrantes, outro em Lisboa, depois outro desfile em Lourenço Marques. E então o general, o chefe da província, é uma nação, mas estava debaixo do nosso domínio, o general fez ali então um discurso, e as últimas palavras que ele disse, as últimas, ficou-me na memória. Vós vindos de Portugal, para Portugal e para defender Portugal. O encerramento do discurso. Estas palavras ficaram na memória. Fomos lá a uma terra, chamava-se Namialo. Saímos para fora, fomos lá uma caserna, umas arrecadações. Vimos lá fardas novas e montes, fardas militares, macas ensanguentadas. Nós perguntamos, que vem a ser isto? Fardas novas, usadas. Morreram
militar e estas máquinas estão para aqui e as fardas estão para aqui. Eles morreram, as fardas estavam novas, não é verdade? Fomos de comboio, chegamos a outra terra, chamava-se Catur, vimos lá, e pá, tanta urna em Castelo, tantas urnas, com diabos, e para quê? Para quê? É para nós, se morrermos, não é para os terroristas. Os terroristas, se morrerem, se nos enterrarem, eles tiramos de nós, mas é sem urnas, isto é para nós. Ora, enquanto estivemos em Moatize à espera de seguir-nos depois para Zamboé e Zumbo, no extremo noroeste de Moçambique, que era depois a fronteira já com a Zâmbia, fez-nos ali um discurso, porque estávamos ali acampados ao ar livre, não era? E dizia-nos que estávamos num hotel de 1000 estrelas, não é? Estrelas do céu. E até naquele momento que haviam outros que até tinham fogo de artifício. Eu até ali nada compreendi o que eu estava a dizer, pensava uma brincadeira. No dia seguinte que íamos então já na coluna, com coisa, passámos na região, que se chamava a região do Bene, Fingo, Bene, foi ali que nós tivemos o primeiro contato com os inimigos. Ali o tiroteio era à volta das 11 horas da noite, e foi ali que eu compreendi realmente onde me tinha vindo meter. E o fogo de artifício, que era o tiroteio, não era? Chegamos lá, vimos lá, em montes, tantos carros queimados, nossos, só os ferros. Que foi isto? Que foi isto? Foram emboscadas. Terroristas emboscadas. Guerra. Tiraram fogo aos carros, às viaturas, a gente chamava viaturas. Ficaram só os ferros. O nosso trabalho era visitar as populações, onde iam com o enfermeiro visitar as populações, apoio à população que fazíamos ali. Então, depois dali, fomos para o Cabo Delgado. Cabo Delgado, Antadora, Diac, Largo do Oás, Moeda, Saigal, Muidumbe, Nangololo, onde, naquele interior, naquele cerco desses acampamentos que dizei, onde havia as 3 bases da Frelimo, que nós, os soldados, não tínhamos o mínimo conhecimento do que se ali passava e que era ali que eles estavam assim tão perto de nós. Estávamos a meia dúzia de quilómetros das bases deles e não tínhamos a menos coisas, somente éramos atacados naquelas picadas, onde as estradas de terra, o arvoredo, praticamente havia sítios que faziam túnel com as árvores. Aquilo era propício para eles nos atacar. Nós nunca sabíamos no sítio exato onde é que éramos atacados, as emboscadas. E a nossa atividade era essencialmente dar cobertura às viaturas pesadas de transporte de géneros e tal que faziam entre Rodésia e Malawi o abastecimento dessas populações. E essa célebre picada do Zóbué, toda a gente que esteve no distrito de Tete, quando ouve falar na picada do Zóbué, pôs-se os cabelos em pé. Era a estrada que ligava Tete à fronteira com o Malawi. Nós muitas vezes íamos na coluna fazer a proteção às viaturas civis e eles debruçados na zona de fronteira olhar para o que se passava. Devo dizer que, graças ao pessoal que ia bem treinado e alguma sorte, tivemos umas ações em que fomos atacados e reagimos bem, e isso fez com que, e houve 2 razões, principalmente essa, fez com que diminuíssem os ataques da Frelimo à coluna. E a outra foi porque a companhia que eu fui render não era muito bem vista pela população. Aquilo era uma vila e tinha uma população de africanos para aí de 2.000 almas, não é? 2.000. E parece que não eram muito bem tratados. E eu era rigoroso no cumprimento de que qualquer militar tinha de tratar bem a população. E assim faziam. E a própria população. Eu sei isto pela informação que, como era uma zona de fronteira, tinha um agente da PIDE que me dava informações muito úteis, tinha os seus informadores na rede da Frelimo, eles lá sabiam que fazia isso. E que essa própria população pediu à Frelimo que não nos atacasse. Nos dias 6 de agosto de 1969, nós saímos de Iaca em direção à Curva da Morte, que é esperar a coluna que vinha de Moeda, para o cimo da praia, e íamos fazer a limpeza da picada, das minas, do coisa.
e caímos numa emboscada da Frelimo, onde eles eram um número enorme de coisas, e onde tivemos 9 mortos e 16 feridos. E um dos nossos soldados, ferido numa perna, ia tirar armas aos que estavam mortos e distribuí-las aos feridos que podiam ainda puxar por gatilho. Este soldado foi que pôs os Frelimos em fuga. Ele foi depois condecorado mais tarde de soldado a Furriel por o ato de coragem que ele deu neste dia. Eu só conhecia a parte norte, foi o distrito de Cabo Delgado. E o distrito de Cabo Delgado era o pior. Era o pior porque tinha uma serra que era chamada Serra de Mapé, tinha Chai, tinha Moeda, que era o centro de guerra. E então toda aquela zona era perigosa. Não é? Claro que havia lá muita tropa, havia comandos, havia paraquedistas, havia tropa normal, portanto, havia aviação, mas mesmo assim eles conheciam muito melhor tudo aquilo que nós. Não é? Nós saíamos quando era necessário. Olha, amanhã recebemos ordem do brigadeiro, amanhã vão para o Chai, amanhã vão para o Coitrais, amanhã vão com uma coluna de 12 viaturas para... Quando nós tivéssemos um morto num monte, tínhamos comunicação para os helicópteros, para ir feridos. Se nós estava morto, não vimos buscá-lo. Porque a gente dizia, está ferido muito mal e vimos buscá-lo. Depois chegava lá ao chão, o helicóptero aterrava, então afinal ele está morto, não o levamos. Nós quando telefonamos, temos uns rádios. É um rádio grande, a HF, que era para mais longe. Tínhamos um mais pequenos, assim, chamado banana, assim, tinha assim uma curva. Nós quando comunicamos estava vivo, morreu depois. Então sempre levamos, porque nós não podemos transportar mortos. É feridos para ir para o hospital, não é mortos. A Operação Nogórdia, a operação maior que foi realizada em Moçambique, em 1970, começou em julho de 1970, organizado por o general Cleusa de Arriaga, que era o grande comandante das tropas em Moçambique, onde foi mobilizado 30 mil soldados, 40% das tropas portuguesas que estavam em Moçambique, paraquedistas, comandos, fuzileiros, a artilharia, enfim, todos os ramos das Forças Armadas, Força Aérea, fizeram um cerco à volta de 200 quilómetros à volta desses acampamentos, com os 30 mil soldados, 8 mil só para fazer o assalto, engenharia, abrir picadas para se aproximarem das bases. E, nessa altura, é que realmente onde é que nós estávamos metidos. Nós, uma companhia de 140 homens, 4 pelotões, que estávamos ali, e foi preciso tanto homem para assaltar as bases. O que eles nos faziam a nós, à companhia 24-22, eram minas, que era a resposta mais fácil que eles tinham. Pousavam-nos antes de nós passarmos, no regresso, quando vínhamos para trás, já havia quase outro tanto. Do rio Zambeze, num batelão onde foi carregado 30 viaturas e a maior parte era tudo condutores, 150 soldados no total. Quando o barco arrancou por causa de atravessar o rio, havia vento e chuva e o barco desequilibrou, onde descarregou tudo para o rio. Aquilo era já às 5 horas e tal da tarde, quando aconteceu esse momento do acidente. A maior parte foram para o rio abaixo, muitos comidos pelos crocodilos, onde houve 101 mortos dos 150 que atravessaram. E houve um que agradece a vida dele, que foi agarrado a uma viola que ele levava com ele. Então, na guerra também não era só as espingardas, também havia instrumentos para a gente se divertir depois um pouco, e esse homem agradece a vida dele à viola que levava. Coisas curiosas. Quando todos os militares que chegavam a Moçambique desembarcavam na beira. E assim aconteceu comigo, e os oficiais iam para a messe de oficiais. Na messe de oficiais encontrei um capitão do quadro, que era também da zona da Beira, que eu conhecia bem, fardado, camuflado, um lenço vermelho ao pescoço, uma boina, não tirei a minha, não é? Uma boina especial,
E digo-lhe, ó Cesário Costa, ó Cesário, que tropa é que é essa que tu estás? Tu eras de infantaria, estás aí tão bem vestido e tal. Pai, eu estou no GEPs. GEPs? Que é isso, GEPs? É grupos especiais de paraquedistas e tal. Então, não, pá, a unidade é aqui, é no Dondo, é a 20 km daqui. Nós, aqui à messe, vem um jipe buscar-nos de manhã e levar-nos e tal. Não temos propriamente comando de operações, que as operações são feitas por grupos pequenos e de soldados também, que tiravam o curso de paraquedismo, todos autóctones daqui, negros, que chegam a entrar na Frelimo, disfarçados e tal. Isso é uma tropa muito boa. Mas o que é isso? Tiveste de paraquedismo, tiveste de atirar abaixo de um avião? E dizer, eu tiro, pá. Isso, eu não sou tolo. E fui, embora para o mato. Passado cerca de 4, 5 meses de estar no Zóbua, recebo um convite para ir para os GEPs. Não sei como é que aquilo me apareceu lá. Ora bem, foi pela Páscoa, mais ou menos, lembro-me. Aquilo era... A zona era tão boa ou tão má de guerra que eu aceitei o convite. Estive à espera que começasse um curso. Começou o curso em meados de julho, tive quase um mês, e um curso especial só para graduados. Um capitão de quadro, tanto mais antigo que eu, que era o número 1 de capacete. Os cursos fazem não há postos, não é? Nós tirávamos, quem nos deu o curso é um tenente, portanto nós tirávamos os galões, porque éramos o número 1 de capacete, ele é o número 2, e 8 ou 9 furrieiros milicianos, não é? E sim, o curso e com os saltos demorou 2 semanas. Não confundir este curso com o curso dos paraquedistas de Tancos, porque esse aí tinha operações com lançamento de paraquedas e tal. Este curso veio apenas para definir a capacidade da pessoa de ter capacidade de comando, capacidade de reagir e capacidade disso tudo. Nunca mais, e eram só 5 saltos. Depois não havia mais saltos de paraquedas, não havia treinos. Está aqui a caderneta individual, com os 5 saltos, e isto é o Grupo Especiais de Paraquedistas, um livro de um sargento-chefe paraquedista, António Sena do Carmo. Eu não tive família na guerra, mas senti aqui na aldeia a ansiedade com que as famílias recebiam, porque no pequeno estabelecimento que o meu pai tinha era onde se distribuía o correio. E as pessoas vinham ver se chegavam carta e punham no correio as cartas a dizer que se encontravam bem. Meu filho, espero que se te encontres bem, que nós felizmente neste momento sentimos bem. O dia melhor era o dia em que chegava o helicóptero que trazia o correio. O helicóptero que trazia o correio era, pronto, e depois a gente, na brincadeira, em vez de, é que vinham os tais aerogramas das madrinhas de guerra, das namoradas, das mães, dos pais, pronto. E esse era o dia mais alegre que nós, militares, podíamos ter durante o período de guerra. Meu Deus do céu, isto foram heroínas. Essas mulheres que tiveram essa força para aguentar os homens que vieram da guerra. Por isso eu digo que elas também andaram na guerra. As madrinhas de guerra eram pessoas que algumas depois passaram a ser namoradas e inclusive esposas, não é? Mas quem já tinha namorada não ia aceitar, lógico. E então a madrinha de guerra era uma pessoa com quem os militares contactavam e elas escreviam que era para ajudar a passar o tempo. Olha, estás bem, não estás? O que é que se passa? Como é que vai a saúde? E nós respondíamos. É os tais aerogramas, que não custavam dinheiro naquele tempo. Era o exército quem fornecia esses aerogramas. E nos correios estavam à venda, naquela altura, por 2 tostões.
Os aerogramas custavam às madrinhas de guerra e às familiares, custavam 2 tostões nas estações de correio. Nós tínhamos os de graça, porque os nossos eram amarelos e os delas eram verdes, que era para ver a diferença. Mas com o passar do tempo, não é? Essas madrinhas de guerra acabaram por se apaixonar pelos militares, para verificar se as pessoas que estavam a escrever eram namoradas ou esposas ou madrinhas de guerra, e eu, em vez de ler o nome do destinatário, eu li o nome do remetente. Eu li o nome do remetente, por exemplo, em vez de ser José Augusto qualquer coisa, no primeiro cabo, eu dizia assim, olha, Maria Emília, qualquer coisa. Ele, ai, essa é a minha madrinha de guerra, pá! E eles próprios é que diziam que se eram madrinhas de guerra ou não. Outro era da minha mãe, outro da minha esposa. Por exemplo, eu quando fui mobilizado, a miúda, que era uma miúda de 14 anos, uma criança praticamente à minha beira, foi com a própria mãe dela, é que foi ter comigo à mercearia, onde eu ainda estava a trabalhar, porque eu ao fim de semana, quando estava de folga, ia lá ainda fazer alguma coisa, não é? E a mãe dessa miúda é que chegou à minha beira e disse, Sr. António Júlio, o senhor então já está mobilizado? Eu, já, dona, já estou. Diz ela, você sabe que a Leninha queria ser sua madrinha de guerra. Digo assim, pronto, pode ser. Pronto, e era uma miúda com 14 anos. E era a minha madrinha de guerra, pronto. Havia também umas pessoas do sexo feminino que participavam na guerra e que para mim que eram pessoas fantásticas, extraordinárias, que eram as enfermeiras paraquedistas. As enfermeiras paraquedistas, digo-lhe uma coisa, eram pessoas fantásticas. Pessoas fantásticas. Eu lembro uma vez, numa operação, tivemos um moço da minha companhia, que era enfermeiro, era do Pombal, e num trilho de uma operação, ele levava a sacola dos medicamentos de primeiros socorros com ele, não é? Ia no pelotão, e ele ao levantar, segundo os outros colegas dizem, ele ao fazer aquele gesto da mochila, tira um pé do trilho. Ao tirar um pé do trilho, pisa uma mina antipessoal, que tinha sido colocada pelas nossas tropas, por nós. Mas ele, ao passar lá, o tal momento de azar, não é? Ele, ao fazer isto, põe o pé fora, pisa a mina. A perna desapareceu logo. E veio um helicóptero. Veio um helicóptero do Hospital Militar 241, buscá-lo. E ele foi transportado pelos colegas para dentro do aquartelamento, e o forrel enfermeiro, ele viu que ele estava a perder muito sangue. E então nós tivemos que dar, os que tinham o grupo sanguíneo dele, não é? Tivemos que lhe dar sangue direto. O sangue estava-lhe a sair por uma perna e nós a meter-lhe pelo braço. Estávamos 5, nós estávamos a dar sangue do nosso braço direto para ele, para o salvar. Entretanto, chega o helicóptero e o helicóptero não pousa logo, não havia sítio, não havia heliporto ali perto para o helicóptero pousar. E então desce um paraquedista, não é? Vem pelo ar, o helicóptero continuou e ela desce pelo ar. Portanto, desce pelo ar, caiu, e quando eu vejo ela ao bater com os pés no chão, com os calcanhares no chão, o capacete saltou-lhe. E é que eu vejo que o cabelo soltou-se. E é que nós vimos que era uma mulher. Há um alferes de uma outra companhia, que era da 2414, que também fazia operações connosco, e mandou-lhe uma boca. Eu não sei o que é que ele lhe disse. Ela só põe o calcanhar no chão, desandava as costas da mão, pá! Na cara do gajo. E nós ficamos todos parvos a olhar. O que é que foi aquilo? Não sei o que é que... não sei o que é. E ele, para ela, depois ouvia, não sei o que é, eu sou oficial, sou alferes. E ela levanta assim, coisa assim, pois é, mas eu sou tenente.
portanto, esteja caladinho, porque quem vai participar do senhor sou eu. Mas eu não estou para o aturar, eu quero é socorrer o ferido que está ali, mas nada, ele socorreu, fez tudo o que havia de fazer. Veio, entretanto, um jipe nosso, não é? Levá-lo mais longe até ao sítio, tudo devidamente em segurança, não é? Um pelotão de 30 e tal homens ali a fazer a segurança ao jipe, para levar o ferido para o helicóptero. E ela lá foi. Mas eu fiquei assim, digo assim, olha pá, uma mulher destas, no meio de uma guerra, no meio de tantos homens, ter aquela atitude, pá, eu adorei, pá. As enfermeiras paraquedistas, pá, que elas expunham a vida, portanto, elas voavam em plena operação, em plena guerra. Aos 18 anos, 19 anos, ia-se para a guerra. Morreram, o número que é apontado é mais ou menos de 10 mil portugueses na guerra. Na guerra colonial de Angola, Moçambique e Guiné. Morreram 10 mil portugueses. Os que ficaram estropiados, 30 mil. Os que ficaram traumas verdadeiros. E o problema que causou também a quem não foi à guerra, mas que criou muitos problemas, e que as mulheres foram qualquer coisa de interveniente também na guerra, porque elas foram vítimas da guerra no sentido de ter que olhar pelos maridos ou pelos namorados que depois mais tarde se casaram e tiveram que ter paciência toda a vida para os aturar. Eu, quando escrevi a primeira carta, eu escrevi Brunhais, Póvoa de Lanhoso, Braga, Minho, Portugal. Depois um Floriel disse, dá cá, a adesão está bem feita. Brunhais, Póvoa de Lanhoso, Minho, Braga, mas em vez de depois Portugal, depois Metrópole. Não estás na França nem na Espanha. Metrópole, não é Portugal, aqui também é Portugal. Bem. Eu nunca contei nada à minha mãe. Única e simplesmente, no último mês em que estávamos prontos para ir, recebi uma ajuda de custo, chamamos nós, que era um mês de vencimento, e até vou dizer, até na altura o vencimento recebia mais na tropa do que a trabalhar. Porque eu a trabalhar ganhava 28 escudos por dia, e na tropa ganhava 3.500 escudos, naquela altura, em 1965. E eu ganhava então, nesse tempo em Lisboa, antes de ir para a tropa, ganhava por dia 40 escudos. E sabe quanto nos deu o Salazar quando embarquemos? E entregamos a cada soldado uma nota de 500 escudos. Fui à ocasião militar em Lisboa, comprei a farda toda e levei para casa porque era preciso alguma pô-la mais curta um bocadinho. E a minha mãe, quando viu aquela roupa, disse, ai meu filho, que tu vais para fora, tu vais para Angola. Ela não sabia que eu ia para Angola, até podia para Moçambique ou para a Guiné. Eu, mas não, isto agora é nova farda e tal, dá-lhe uma desculpa para ela. Ai, não, eu já sei que é para ir embora. Pronto, olha, se for, não se incomoda que vocês não ficam mal. Eu vou ganhar 3.500 escudos, vou para Angola, a mãe vai ficar aqui com 2.500 para me guardar. 500 escudos são para si, porque os meus pais viviam com dificuldades. A família depois foi aumentando. E, nessa altura já eram 9, já eram 9. E então deixei-lhe ficar 500 escudos para a ajuda deles e punha-me 2 contos no banco para eu, quando viesse, ter aquele dinheiro. Despedi-me da minha mãe quando saí de casa e não a voltei mais a ver. E só soube que ela faleceu passado muitos dias. Muito difícil. Foi muito dura. Tive medo de matar e de morrer. Experimentei essa sensação. E o batalhão, nós foi uma família que criámos, porque a nossa família eram eles. Nós, se tivéssemos qualquer coisa para desabafar, era com eles. Portanto, nós tínhamos que ter carinho por eles também, não ser duros, e não éramos.
Nem mais um soldado para ultramar. Não, vocês não têm família ou amigos na França, no Luxemburgo, na Alemanha? Fujam, se forem mobilizados. Tive um colega que fugiu e queria que eu fosse com ele. Veio a casa, levou uma mala com latas de conserva, bolacha de água e sal, levava tudo para fugir e disse: tens aqui, dá para os dois. Digo: não, comigo não dá, eu não vou. Eu prefiro ir para a guerra, vou para Angola, mas vou. E ele fugiu e desapareceu. Nunca mais tivemos conhecimento dele. Quanto mais tempo estivesse na tropa, pior era. E daí, a partir depois dos submilitares, já tinha direito a um passaporte para ir para... chamava a liberdade, ter um passaporte para viajar, para ir para qualquer lado. O meu tio Luís, é o autor do hino dos paraquedistas. A letra, a música não sei, mas a letra é dele. Era um indivíduo extremamente respeitado dentro dos paraquedistas. Ainda agora os paraquedistas vêm muitas vezes à Póvoa Lanhoso, ao cemitério da Póvoa Lanhoso, fazer homenagens. E, claro, foi um momento muito marcante. Deixou 2 filhos pequenos e deixou a mulher grávida da 3ª filha. Tenho histórias, e realmente, normalmente as histórias lá são tristes, não é? Portanto, era uma vida isolada, não é? A guerra foi traumática para os que estiveram e até para os que não estiveram, mas tinham receio de ir. E nenhum soldado conta tudo. A ninguém, nem à própria mãe. Vou dizer que a tropa não tem tudo mal. Também ao fim de semana, se calhar éramos capazes de ir passar o fim de semana ao Luso, à cidade. Eu trouxe principalmente conhecimento mais da vida, das pessoas. Agora, troféus, não me estou a lembrar. Era uma bandalheira. Os militares velhos que lá estavam iam para o posto. Quando os novos lá chegavam ao posto, os velhos já lá não estavam. Já tinham ido dormir. E a partir daí, quando eu vinha embora, então é que era a maior bandalheira. Já não se olhava a horários, não se olhava a nada dessas coisas. O que acontecia é que nós, capitães milicianos, mesmo que fôssemos mais antigos no posto de capitão, éramos sempre mais modernos em termos de escolhas, e a antiguidade que se costuma dizer na tropa é um posto, porque os maus lugares é sempre para os menos classificados, é para os chamados mais novos, e portanto, e aproveitando uma licença, resolvi escrever uma carta assinada pela minha mulher, que eu não o podia fazer diretamente, ou então o Presidente do Conselho, assinada pela minha mulher, lamentando que tinha sido chamado 2ª vez para a tropa, e fui ganhar bastante menos do que aquilo que ganhava, tinha 3 filhos para criar e tal, e que era injusto que, tendo nós mais tempo de capitães, tivéssemos de esperar que o tenente do quadro, ao fim de 3 anos, passava a capitão, e nós tínhamos de estar 6 anos, não é? Tínhamos de ter o dobro do tempo, não se justificava, então. E, curiosamente, recebi, coisa que muitas vezes agora se faz reclamações e ninguém responde, recebi do secretário adjunto do Sr. Presidente do Conselho, dizendo que a minha exposição tinha merecido a devida atenção e que dentro de algum tempo que iria ser estudado o assunto. E realmente, passado cerca de um mês e tal, nós fomos promovidos de tenentes para capitães. Já tínhamos tenentes 4 anos e tal, portanto fomos buscar a antiguidade ao fim de 3 anos, ainda recebemos uma série de dinheiro, e aí deve ter começado, com certeza, uma consciencialização, ou uma desculpa que os capitães do quadro tiveram para que o seu movimento se tornasse mais eficaz, porque a antiguidade, então, para eles, nós passámos à frente, enquanto numa altura éramos tenentes, embora com 4 ou 5 anos de capitães, passámos à frente de capitães, passámos a ser mais antigos que capitães de quando nós éramos tenentes. Foi o grupo da Guiné o primeiro a movimentar-se. Todos eles estavam descontentes e fartos, e sabendo
que não havia solução para aquilo. Eu ainda tentei com os meus soldados, uma vez e tal, e veio logo um, nós vamos aqui para defender o que é nosso e tal. Eu digo, já vi, calei-me imediatamente. E depois nas Caldas, em 73, como calculam, eu tinha 20 anitos, nessa altura eu senti o quartel a tremer, a abanar. Algo se passa aqui, não sei o que é, não chego lá. O ano depois eu soube o que era porque a coisa deu-se. Eu puxo a cassete atrás. Como eu estava certo que aquilo abanava e não sabia o que era. Já havia lá gente a trabalhar o 25 de Abril. Estávamos isolados, a Espanha também um pouco, de uma Europa que já vivia a democracia há muitos anos, que tinha outros níveis de comportamento social, outros níveis de direitos e garantias dos cidadãos e, portanto, isto foi-me dando uma clara percepção de que podia ser mais tarde ou mais cedo algo haveria de acontecer em Portugal que nos aproximasse daquilo que eram nações em que havia consignados já e exercidos já pela população direitos que infelizmente eram negados em Portugal. A minha reação na ocasião ri-me, mas depois pensei, isto ainda pode correr mal. Havia informações que não eram uniformes. Havia a informação que eram movimentos capitães, de esquerda, mas quando se tem conhecimento que Spínola está envolvido, Spínola tem uma imagem de direita. E, portanto, aquilo era verdadeiramente contraditório. Foi uma explosão. O pessoal, o português, dá-me a ideia que estava preparado já para a Revolução, porque foi em todo lado. O povo aderiu em massa. Houve uma manifestação aqui na vila, onde eu saltei, gritei pela liberdade e... Quase todas as noites entravam presos. Nesta noite nada, não entrou nada. Teve um aviso que a gente só ouvia no rádio, a gente não ouvia televisões, só no rádio. De vez em quando eu ouvia lá um que tinha um rádiozico, só ouvia assim de vez em quando no rádio. Confiança nas Forças Armadas. Confiança nas Forças Armadas. É o que eu ouvia.